Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a segunda lição desse trimestre. Nós estamos estudando sobre Êxodo e Levítico e o assunto de hoje fala de Moisés volta para o Egito e confronta Faraó. O texto da nossa meditação está registrado no Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo 22. E nós temos como objetivo, nesse comentário, compreender o valor de um chamado, descrever as primeiras pragas e reconhecer a grandeza de Deus. E nesse comentário, nós falaremos sobre Moisés, sobre Faraó e sobre os adivinhos que imitam o sinal e a praga. E eu quero sugerir que você, nesse momento, faça a leitura, tire um tempinho e faça a leitura do capítulo 3 ao capítulo 7 do Êxodo, porque nesses capítulos está registrado aquilo que nós vamos lhes falar. E eu tenho certeza que, com o comentário de hoje e a leitura desses capítulos, o seu crescimento e conhecimento será, sem dúvida, muito maior. Para você que já é inscrito no canal, eu quero te agradecer a oportunidade que nos dá de compartilhar a palavra de Deus. Também para você que tem compartilhado o link, meu muito obrigado também para você. Para você que ainda não é inscrito, se quiser nos ajudar a compartilhar para que mais pessoas alcancem ou sejam alcançados pela palavra de Deus, também eu quero te agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade que você me dá. Para todos vocês que estão nos acompanhando agora, eu quero desejar boas-vindas, muito bem-vindos a todos vocês. E nós vamos juntos então para o comentário de hoje. Vamos começar falando sobre Moisés, que é o primeiro ponto do nosso comentário. É interessante observar que Moisés aqui ele está no deserto, cuidando das ovelhas de seu sogro. Na lição anterior nós falamos que ele foge do Egito. Pois é, aqui ele está no deserto trabalhando sério, trabalhando duramente. E ele então tem uma visão lá no deserto. A visão que ele tem é de uma sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Ele chega até mais próximo para ver, mas ele recebe então uma ordem divina dizendo, não te chega para cá. O lugar aqui é santo. Na verdade, Deus tinha vindo ao encontro de Moisés para conversar com Moisés, para dizer para Moisés que ele tinha um chamado especial para ele. E vale ressaltar de que alguns escritores ou comentaristas chegam a dizer que aquela sarça pegando fogo ali, ela representava tanto Israel quanto Moisés, que eram situações, tanto a nação quanto Moisés, eram simples, quem sabe frágeis, mas que a presença de Deus, o fogo de Deus, os impulsionariam a serem vencedores, ou seja, a serem poderosos. E aqui nós observamos no comentário que as escolhas de Deus, elas não seguem critérios óbvios aos olhos humanos. Não são. Os critérios de Deus são completamente diferentes. Ele, soberanamente, ele chama as pessoas e também ele chama as pessoas pequenas, ele chama as pessoas, às vezes, humildes, as pessoas simples, as pessoas até imperfeitas, quem sabe como eu e você, que de repente somos chamados pelo Senhor para fazer algo. Interessante. Moisés, que nós estamos estudando, a sua biografia é uma biografia muito linda. Então, é sobre esse nome que nós vamos falar sobre o primeiro subtópico, quando ele diz o Deus que encontra. Na verdade, Deus encontrou Moisés lá no deserto. Não é que Deus não soubesse onde estava Moisés, Deus sabia, mas Deus vai ao seu encontro lá no deserto. Moisés, então, ele está em um serviço humilde, um serviço vamos dizer assim, um serviço solitário, no deserto. De dia o calor muito forte, de noite o frio muito intenso. A responsabilidade de cuidar das ovelhas durante o dia, de levar ao pasto, mas de noite de protegê-la para livrá-la dos predadores e muitas vezes colocando em risco a sua própria vida. Era um trabalho árduo, um trabalho duro, o trabalho do pastor. Ali no deserto, ele criou resistência, ele criou resiliência, ele teve o seu caráter forjado. O deserto, na verdade, ele é uma escola, ele não é um castigo. O deserto foi para Moisés como uma complementação daqueles cursos que eles fizeram lá no Egito.
Quem sabe lá no Egito ele se preparou academicamente, filosoficamente, quem sabe teologicamente, culturalmente, ou seja, um cara completamente preparado, estudou na melhor escola do Egito, pronto para que deve quem sabe para ser um próximo faraó. Mas aos 40 anos ele larga tudo isso, ele abre de mão de tudo isso para poder então ser chamado pelo seu povo, o seu libertador, e então para libertar o seu povo daquela escravidão que eles viviam. Então ele abre de mão de toda a glória do Egito para seguir agora o propósito de Deus. Só que logo no começo Moisés queria fazer do seu jeito, da sua forma, e não foi bem dessa forma. O escritor deixa claro que uma primeira lição que tiramos daqui é que todo encontro com Deus é um encontro missionário. Deus sempre dá uma missão para homem ou mulher que o encontra. Cada vez que Deus encontra uma pessoa, você já imaginou onde era que você estava, você que me assiste agora, onde você estava quando Deus te chamou? Não foi Deus, não foi você que foi procurar Deus. Na verdade, a gente não queria nada com Deus. A gente talvez seguindo o nosso próprio caminho sem querer saber de Deus. E Deus então veio ao nosso encontro e nos chamou. E cada um de nós que Ele nos chamou, Ele nos colocou uma missão em nossas mãos. Eu não sei qual é a missão que Deus te entregou, mas na verdade você sabe qual a missão que Deus entregou nas suas mãos. E você precisa cuidar dela e cuidar muito bem. Aqui nós vamos perceber que Moisés agora no deserto chegou o tempo. Ironicamente, quando Moisés, quem sabe, se achava capacitado e pronto, tentando fazer a coisa do seu jeito, não deu certo. Por quê? Porque era do seu jeito, não era do jeito de Deus. Deus queria do jeito de Deus, não do jeito de Moisés. Sabe, o escritor diz para nós o seguinte: quando você ver uma pessoa se achando a última bolacha do pacote, desconfie dela. Porque Deus, na verdade, não precisa dessas pessoas que se julgam arrogantes, que se julgam os melhores, que se julgam os mais importantes, quem sabe os mais poderosos. Não. Deus sempre vai usar pessoas humildes, que dependam, que coloquem a sua vida na dependência de Deus. É essas pessoas que Deus vai preparar e usá-lo para a sua obra. Então Deus é um Deus que vê e ouve. Quando ele fala com Moisés, ele diz no capítulo 3, no verso 9, ele diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Ou seja, eles estavam clamando e Deus disse: chegou a mim e eu preciso intervir. Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso de um homem. E esse homem, Moisés, é você que se preparou lá no Egito, em toda a cultura, em toda a filosofia, em toda a teologia, em todo o conhecimento da cultura egípcia. Você está preparado e é você que eu quero para você lidar com essa situação e libertar meu povo. Mas você não fez antes porque você precisava dessa escola aqui no deserto, desse lugar de humildade. O escritor deixa muito claro que Deus, ele não está ausente da história do seu povo e dos seus filhos. Ele é o Deus que tudo vê. Não é que ele seja um Deus bisbilhoteiro, não, senhores. É que ele é um Deus que ele pode está presente nos melhores e nos piores momentos da nossa vida, da minha e da sua vida. Deus está presente em cada circunstância da nossa vida. Ele está presente. E o escritor deixa claro que nada foge do seu controle e do seu poder. Nem mesmo aquela arrogância de Faraó, nada fugia do seu controle. Deus estava olhando tudo e controlando tudo. A gente pode até pensar, existem tantas pessoas arrogantes no mundo, onde é que Deus está? Deus continua no seu trono de poder e glória, e diante dele está todas essas coisas. Não pense que nada dos arrogantes afronta Deus a ponto de dizer assim, Deus não sabe o que fazer. Não, Senhor. Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas. Nada foge do seu olhar. Então, nós observamos nesse texto que Deus deixa claro a Moisés que tinha ouvido o clamor do povo de Israel, que estavam ali oprimidos por Faraó. Sabe de uma coisa que nós aprendemos nesse texto? É que Deus sabe exatamente onde estamos, como estamos, onde devemos ir e o que devemos fazer. Você crê nisso? Você aí que está me assistindo agora, que está me ouvindo, sabe de uma coisa? Talvez você está sem rumo, sem saber o que fazer, não sabe o que fazer da vida. Sabe de uma coisa? Deus, nesse momento, exatamente nesse momento, Ele sabe onde você está,
Ele sabe exatamente o que você está fazendo. Deus sabe aonde você deve ir e o que você deve fazer. Então somente você precisa de repente nessa hora dizer: Senhor, então eis-me aqui, ilumina-me, mostra qual a tua vontade, qual o teu querer. Nós aprendemos disso nesse texto. Deus sabe, independentemente das circunstâncias, Deus sabe o que é que você precisa, onde você está e o que se passa com você. E aqui no comentário ainda, o escritor fala que é um Deus que envia. Deus então chama Moisés, ele diz: vem agora, vem aqui comigo, eu vou te enviar a Faraó. Na verdade, agora é uma reviravolta na vida de Moisés. Ele está cuidando das ovelhas num dia, no outro dia ele está em direção ao Egito para encarar o terrível Faraó, para libertar o povo de Israel desse regime opressor que Faraó tinha dado ao povo de Deus. E Deus então fala para Moisés pelo menos 4 vezes, dizendo: vai, lá no capítulo 3 do Êxodo, capítulo 4, verso 12, capítulo 4, 19, capítulo 6, verso 11. Primeiro ele diz: vem e eu te enviarei ao Egito. Depois ele diz: vem porque eu serei com a tua boca lá no Egito. Vem porque o Faraó que queria te matar já morreu. Vem porque tu vai falar para deixar o Faraó deixar meu povo sair do Egito. Ou seja, são 4 vezes Deus dizendo: vem, vem. E sabe de uma coisa que nós aprendemos nesse texto? É que o chamado de Deus não é para aqueles que estão sem opção no mundo secular. Você já viu alguém que hoje, quem sabe, está fazendo a obra de Deus e ele está fazendo porque ele não tinha opção de fazer absolutamente nada na vida? Desconfia dele. Porque, na verdade, Deus só chama aqueles que têm ocupação. Aqueles que estão sempre prontos, ocupados com alguma coisa. Deus não chama ninguém desocupado. Talvez você que está me assistindo agora tenha um chamado de Deus para você, mas você está extremamente ocupado, envolvido com tantas das suas atividades e você nem percebe, mas Deus está te chamando. Pois é. Você pode estar dizendo: eu estou tão ocupado, mas é dessa pessoa, com esse caráter de trabalhador, com essa vontade, com essa disposição, é que Deus chama. Foi assim com Moisés. Moisés estava num trabalho difícil, num trabalho duro, árduo, como eu te falei. Mas foi: Deus, é você que eu quero. Você é a pessoa que eu preciso para que faça a minha obra. Vamos falar um pouco agora de Faraó. Faraó, ele é conhecido como um falso deus, ele é conhecido como Casa Grande, né? É aquele paizão, aquele deusão idolatrado por todo o seu povo, né? Mas o Senhor Deus disse para Moisés: os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os egípcios irão saber que Faraó não é Deus coisa nenhuma. Deus é o Senhor, Deus de Israel. E para a religião egípcia, Faraó, ele era a encarnação do deus Horus. E o comentarista deixa claro para nós que o homem que se diz Deus e que aceita o culto a si próprio, ele está se colocando igual a Lúcifer, porque Deus não aceita que ninguém preste culto a homens. A única pessoa que merece receber culto, merece ser reverenciada e adorada é o Senhor nosso Deus. E qualquer pessoa que se julga poderoso e que atrai o culto para si, para o seu nome, para a sua grandeza, para a sua glória, é Lúcifer. Isso vem da parte de Lúcifer. É demoníaco, é diabólico. Então, Faraó é esse tipo de pessoa que atraía, que aceitava o culto à sua pessoa. É por isso a razão da afirmação, quando o Senhor diz: os egípcios saberão que eu sou Deus, deixarão de ser enganados. Essa é a razão. As religiões egípcias acreditavam na vida após morte, de maneira que os seus mortos eram embalsamados porque acreditavam que um dia ele podia se tornar um Deus. E aqui nós observamos, Deus manda então 10 pragas para o Egito, e essas 10 pragas é exatamente para provar a superioridade do Deus de Israel sobre o Deus do Egito. É por isso que vem as pragas. E aí os magos de Faraó. O que acontece com os magos de Faraó? Faraó, porém, manda vir os sábios. Quando Arão e Moisés estão diante de Faraó e que fazem o primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal? A vara de Arão que é lançada no chão, na terra. O Senhor ordena que eles façam isso. E aquela vara se transforma numa serpente. Faraó olha assim e diz: isso aí são fracos demais para mim. Isso aí é café pequeno. Chama os meus magos aí. E eles vêm, cada um com suas varas em suas mãos e joga no chão também. E a vara desses magos se transformaram também em serpente. Eles só não esperavam uma coisa. Que era? Era que a vara de Arão veio e devorou todas elas. Para mostrar de que
Não adianta lutar contra Deus, porque você vai pagar a conta e pagar caro, pagar alto. E agora nós observamos nesse comentário, o comentarista deixa claro para todos nós, que todos aqueles que querem fazer a obra de Deus, todos os servos de Deus, com certeza eles devem se preparar para a oposição. Moisés estava lá para fazer a obra de Deus. São 3 coisas importantes que ele mostra para nós. O servo de Deus deve sempre esperar a oposição. Os deuses egípcios, na verdade, eles não eram Deus coisa nenhuma, eles eram falsos deuses. E em terceiro lugar, Moisés obedecia às ordens divinas e ponto final. Era isso que Moisés fazia. Os sinais feitos pelos magos, eles só serviram mesmo para endurecer mais ainda o coração de Faraó. E aí, esse coração endurecido, podemos olhar à luz do texto algumas referências, Êxodo 7, verso 3, Êxodo 4, verso 21 e Êxodo 9, 12, quando o escritor diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Devemos ter cuidado para não achar de que Faraó era bonzinho, que foi Deus que endureceu o coração. Se você olhar para o capítulo 7, verso 13, para o capítulo 8, verso 15, capítulo 9, verso 7, nós vamos perceber que era Faraó que endurecia o seu coração. Senão a gente vai dizer, não, mas Faraó era bonzinho, é Deus que é carrasco. Irmãos, primeira coisa muito importante é lembrar que Faraó não era um homem inocente ou piedoso, ele era um Faraó, um ditador brutal, carrasco, cruel, terrível. Ele abusava do seu poder. Ele abusava na opressão dos israelitas. Então ele não era bom coisa nenhuma. Mesmo tendo as oportunidades, ele não desceu do pedestal. E Deus também, na sua misericórdia, mostrou ainda, pelo menos em 9 pragas, 10 pragas, para que ele se arrependesse. Vou te mostrar que eu sou Deus. Não, você não é Deus. Deus sou eu aqui no Egito. Pois é, então ele não era essas coisinhas todas, não. O mesmo sol derrete a cera, endurece o barro. O escritor deixa claro aqui, e que muitas vezes nós não conseguimos entender isso, mas na verdade é o seguinte, existem pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, e eles reconhecem a sua fragilidade, reconhecem o seu pecado, e reconhecem a soberania de Deus, se humilha, se curva diante de Deus. É a semelhança da cera que se derrete. Mas existem outros que a palavra de Deus está dizendo, está falando ao seu coração e ele continua sem descer do pedestal, achando que ele é maior ou igual a Deus. Então essa mesma graça, esse mesmo Deus que olha, contempla as duas coisas. É por isso que às vezes a gente não consegue entender, mas é isso aqui que a Bíblia fala. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e se rendem, outros não se rendem. Faraó foi assim, não se rendeu. E aí vamos falar dos adivinhos que imitam o sinal da praga. Na verdade, Deus enviou as pragas em resposta a uma pergunta de Faraó, que Faraó se intitulava a Deus e dizia assim, quem é o Senhor? Ora, quem é o Senhor? Primeiro nós observamos que os comentaristas sugerem 4 razões pelas quais as pragas elas fustigaram o Egito. Primeiro, porque Deus queria libertar o seu povo. Segundo, para demonstrar o poder de Deus ali para o Egito. Em terceiro, castigar e julgar os egípcios por tudo que eles tinham feito contra Israel. Por isso, a praga ia ter que vir. A conta tinha chegado. E, por último, desmascarar os falsos deuses, que eles não eram deuses coisa nenhuma. Por isso, a praga. E eu quero ver qual é o Deus que vai poder impedir de que essa praga chegue. Estava na mão do Todo-Poderoso. Nenhum Deus, se eles eram todos falsos, não podiam fazer nada. Então, essa vara que Moisés tinha na mão, na verdade ela não era uma vara de encantamento, uma vara, quem sabe, misteriosa, não. Esta vara, na verdade, estava na mão de um homem de Deus, que conhecia Deus, que sabia de que dependia de Deus. Portanto, essa simples vara representava 2 coisas na vida de Moisés e na vida de Arão. Representava poder de Deus e uma vida consagrada e posta nas mãos do Senhor para o seu serviço. Tudo o que eles estavam fazendo não era para demonstrar a sua glória. O que eles estavam fazendo era para mostrar a grandeza de Deus. Nada próprio. Quando fala da água do Nilo, era um lugar que os egípcios consideravam como um lugar milagroso, que na verdade era como um Deus também para eles. Nós observamos no texto e à luz do comentário Êxodo 7, verso 17, de que milagres serviam e funcionam também como efeito de autenticação. Faraó, na verdade, ele precisava saber que
resistindo à saída do povo de Israel do Egito, ele estava resistindo o próprio Deus. Ele precisava saber disso, que o Nilo não era um Deus, que a Ísis não era um Deus, que o Nilo não era um Deus e que Faraó não era um Deus. Por isso que vem o castigo. E agora o falso Deus Nilo é humilhado, e isso diante do impotente Faraó, que também se sente impotente. Cadê o seu poder? Diante da presença de Deus não tem ninguém poderoso. Todos têm que se curvar diante de Deus. E nós finalizamos, vamos ancorar o texto, quando ele fala sobre as imitações feitas pelos magos. O comentarista diz que ontem e hoje, Satanás vive tentando imitar e falsificar o agir de Deus. Essa é a sua especialidade, imitação. Satanás sempre é um imitador. Ele não é um criador, ele não é um inventor, ele é simplesmente um imitador. Ele procura sempre semear a sua imitação, fazer com que as coisas sejam parecidas com as originais. Ou seja, ele é o pai das fake news. A mais rigorosa imitação do diabo é o falso evangelho. Que falso evangelho é esse, pastor? Esse falso evangelho é aquele evangelho que diz, não, você não precisa de sacrifício nenhum, não. Você não precisa da cruz de Cristo. Você não precisa de santidade. Você não precisa de autonegação dos seus pecados. Você não precisa de arrependimento. Basta você vir e ficar como está. Você não precisa se arrepender. Você precisa vir simplesmente ver como está. Você é vítima do abandono, você é vítima dos maus tratos, você é vítima da sociedade, você já sofre demais, então venha e fique como está. Isso é importante para você. Deus só quer o seu coração. Falsa mensagem, falso evangelho que está sendo pregado hoje. E eu tenho que concordar com o escritor que existe muito desses falsos evangelhos sendo pregado por esses, vamos dizer assim, mensageiros de Satanás, porque eles imitam o evangelho, mas não vivem o evangelho. Ele é ele é um evangelho humanista e sem glória para Deus. A glória é exatamente para quem faz isso. Queridos, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos ajude, que possamos segui-los os seus passos e jamais pensar de que devemos fazer ou viver uma vida simplesmente de imitação. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Eu espero poder ter contribuído com você. Que possamos aprender à luz desse texto, acerca do chamado, acerca desse poder de Deus sobre a nossa vida, a minha e a sua vida. Deus te abençoe. Espero te encontrar no próximo vídeo, na próxima lição. Deus te abençoe e até lá, se o Senhor Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.